Vergonha internacional. Alexandre de Moraes acaba de ser humilhado por um tribunal estrangeiro. E atenção, Brasil! Uma bomba acaba de explodir no cenário internacional e o alvo é ninguém mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes, ministro do STF. Enquanto aqui dentro do Brasil ele cala vozes, derruba perfis e age como intocável, lá fora ele acaba de ser exposto e humilhado por uma decisão histórica de um tribunal internacional. O que está acontecendo é grave. Organizações de direitos humanos e juristas renomados denunciam que as atitudes do ministro violam princípios básicos de liberdade de expressão e também processos. Enquanto isso, ele diz que protege a democracia. O mundo começa a ver que o que os brasileiros já sentem na pele é um verdadeiro regime de censura disfarçado de justiça. Mas a pergunta que não quer calar: se nem lá fora ele convence mais, até quando os brasileiros vai continuar aceitando tanto abuso de autoridade? Quando você acha que não tem como piorar, daí aparece o nosso divino, nosso magnânimo, generoso, defensor da democracia Alexandre de Moraes e apronta mais uma. Olha, o Brasil está a um triz de deixar de ser considerado um país democrático pelo mundo inteiro. Como vocês sabem, já passamos aquela vergonha quando o Alexandre de Moraes tentou colocar o nome do Alan dos Santos na lista vermelha da Interpol. A Interpol negou, dizendo basicamente que o que o Alan dos Santos fazia não era crime, não poderia colocar uma pessoa na lista da Interpol pelo crime de opinião, porque crime de opinião só existe em ditadura. Depois saiu na revista The Economist, uma das maiores revistas britânicas, um placar, um ranking dos países de acordo com o nível de democracia, e o Brasil caiu o nível de democracia, e na revista fala, no artigo fala que é de acordo com as decisões do Alexandre de Moraes, perseguição política e censura e derrubada do X no Brasil. Então o Brasil é hoje considerado por essa revista uma democracia falha, graças ao Alexandre de Moraes. Então nós estamos aí sendo reconhecidos do mundo como cada vez mais como um país menos democrático por conta da nossa Suprema Corte, por conta daqueles que deveriam defender a nossa democracia. Aí quando você acha que não tem como piorar, Moraes leva essa solapada aqui, ó. Sai a decisão final da justiça na Espanha, no caso de Oswaldo Eustáquio, e Moraes é derrotado. Vamos lá, Moraes pediu a extradição do Oswaldo Eustáquio, também por crime de opinião, por fala que tinha que ser preso, só que o que acontece? Aconteceu esse detalhe aqui, ó. Espanha vê motivação política e nega extraditar Oswaldo Eustáquio. Olha que absurdo. A Espanha está reconhecendo que o pedido de extradição feito pela Suprema Corte Brasileira é uma decisão política, é uma motivação política de censura e decidiu não extraditar o Oswaldo Eustáquio. E a situação continua. Entenda por que a Espanha negou a extradição de Oswaldo Eustáquio. Primeiro, porque eles falam que não é crime, e aqui fala, ó, evidente conexão e motivação política. Ó, o pedido do governo brasileiro tem evidente conexão e motivação política. Então, a Espanha, mais um país reconhecendo que o Brasil já não é uma democracia. Continuando aqui, para vocês entenderem, aí o governo ficou chateado. O governo vai recorrer da decisão que negou a extradição do Oswaldo Eustáquio. Alexandre de Moraes, na verdade, ele não ficou chateado, ele surtou com essa história. E aí o Alexandre de Moraes, achando que é o delegado do mundo, é o juiz supremo mundial, Moraes cobra explicações da embaixada da Espanha após a extradição de bolsonarista negada. Deixa eu explicar, Alexandre de Moraes, tudo bem, aqui você é o rei, você é o imperador do Brasil, é o ditador, eu entendo, beleza? Ninguém vai contestar isso porque ninguém quer ser preso. Mas agora você quer cobrar a justiça da Espanha, por que eles não fizeram exatamente o que você mandou? Após negativa para extraditar Oswaldo Eustáquio, o ministro suspendeu o processo contra búlgaro pedido pelo governo espanhol. É aqui que a situação vira uma crise diplomática. Moraes já está criando crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, o maior país democrático do mundo. Ele já está causando uma crise, inclusive o governo americano considera que o Moraes é um perigo para a democracia mundial. Mundial, não é só do Brasil não, tá? E vai sofrer sanções que vai vir paulada de lá. Mas tá, aí ele faz o seguinte, peraí, olha como é que o Moraes funciona. Você não vai me entregar esse cara pelo crime de opinião? Sabe o que eu vou fazer? Então eu não vou extraditar esse criminoso traficante. O Moraes segura um traficante porque a Espanha não quis entregar um jornalista. Moraes barra a extradição pedida pela Espanha após negativa de Oswaldo Eustáquio. Por reciprocidade, entenda-se aqui, crise diplomática,
O ministro alega que a decisão da justiça espanhola de rejeitar a extradição do brasileiro desrespeita acordo entre os países. Vamos lá. O acordo entre os países é que se algo for crime nos dois países, então a extradição acontece. O problema é que a Espanha não está no nível de autoritarismo e ditadura do judiciário como está o Brasil. Então, ainda na Espanha, não existe o crime de opinião, não existe o crime de falar algo ou criticar ou questionar eleições. Isso lá não é crime, porque ainda tem uma bolsão de sanidade ali na Espanha. Por isso que a Espanha não vai extraditar alguém que não cometeu um crime dentro da legislação, pelo entendimento da legislação espanhola. Continuando, ó. A decisão foi motivada pela recusa do país europeu em extraditar o Brasil. Aqui, ó. O que o Alexandre de Moraes vai fazer? O ministro Alexandre de Moraes suspendeu nessa terça-feira o pedido de extradição feito pela Espanha no caso de tráfico de drogas envolvendo o búlgaro Vasil Georgiev Vasilev. Pera aí. Então, Alexandre de Moraes vai proteger um traficante porque a Espanha não entregou um militante. Cara, nós estamos realmente chegando no fundo do poço mesmo. Moraes nega a extradição de búlgaro para a Espanha após decisão sobre Eustáquio. Aí, agora, cereja no bolo. Moraes não quer extraditar um traficante porque a Espanha não quer extraditar um jornalista. Aí o Brasil, para mostrar que o Brasil é diplomático, sabe o que ele vai fazer? Como vocês sabem, no Peru, o ex-presidente e a ex-primeira-dama foram condenados pelos mesmos esquemas de corrupção com a Odebrecht que o Lula fez aqui. A mesma coisa. A Lava Jato do Peru está prendendo o povo, diferente da Lava Jato do Brasil. Aí a primeira-dama decidiu fugir. Quem é a primeira-dama do Peru que recebeu asilo no Brasil? Nadine Heredia se refugiou na Embaixada do Brasil em Lima antes que a justiça... Aqui eu vou aumentar porque está muito pequenininho aqui, ó. Em Lima, antes que a justiça sentenciasse a 15 anos de prisão. O marido dela, o ex-presidente Lula, foi preso. Então, olha aqui, ó. Essa mulher aqui, ex-primeira-dama, tá aqui no Brasil, em asilo, condenada por corrupção há 15 anos. 15 anos, gente. Vou ter que aumentar aqui de novo. 15 anos. O Brasil é foda, né? Cadê porcaria aqui, ó? Brasil concede asilo à primeira-dama do Peru, diz Ministério peruano. O governo do Peru disse que concedeu passagem segura e garantias responsáveis pela... Resumindo, o Brasil está protegendo os corruptos internacionais agora. Não bastasse proteger os corruptos nacionais, agora que virou um safe haven, né? Um porto seguro para corruptos internacionais que vão receber asilo. Então, qualquer corrupto do mundo, se você for condenado aí no seu país, pode vir para o Brasil, porque o Brasil está de braços abertos para os corruptos. Agora, o Brasil quer a extradição de todo jornalista que reclamar disso. Se um jornalista... Eu nem gosto muito do Oswaldo Eustáquio, eu achei ele exagerado, mas o que está sendo feito com ele é uma gigantesca irresponsabilidade e injustiça. Tá bom? Um abraço. A facada de Adélio é um problema crônico. A facada é repetida todos os dias no organismo de Jair Messias Bolsonaro. Vai ser por toda a vida. E tomara que seja a última cirurgia, mas a visão médica da situação é que vão aparecer aderências ao longo do tempo. Ele precisa, por exemplo, mudar os hábitos alimentares. Os amigos mais chegados, a própria mulher dele, a Michele, né, insistem com ele há muito tempo, só que não adianta. Ele é assim, ele gosta de comer, digamos, porcaria. Essas coisas que a gente encontra aí de hambúrguer, pastel, feito na hora, gordura, refrigerante, né? Essas coisas que não são boas para a saúde de uma pessoa que sofreu tanto que sofreu essa facada. Agora eu fico me perguntando, né, conversando com as pessoas da época lá na Câmara, né? Quem era o presidente da Câmara? Era o Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia fez com que a Polícia Legislativa realmente investigasse de que gabinete partiu o registro da presença de Adélio Bispo na mesma hora e no mesmo dia em que ele deu a facada lá em Juiz de Fora. Se não insistiu, por quê? Razões pessoais,
razões familiares, porque ele teria o poder de ir até o fim, né? Aí faz um inquérito envolvendo um inquérito policial da Polícia Federal, que pede informações para a Polícia Legislativa e não aparece nada, né? Coisas que agora estão aparecendo. A gente tem que insistir nisso, porque não é possível que Adélio tenha tido o poder de registrar a presença dele na Câmara dos Deputados enquanto estava em Juiz de Fora. Isso não existe. Não há ficção que consiga registrar isso. Bom, voltando a Bolsonaro. Está esfaqueado todos os dias, está inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, é réu pelo Supremo Tribunal. Ele não é mais presidente da República. Ele deveria ser réu na primeira instância, mas é. E aí, o que vai ser em 2026, em 2026, né, na eleição presidencial, eleição para senadores, 2/3 do Senado, governadores, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas. Qual é a solução que os eleitores vão dar ao país? Eleitores não satisfeitos com a atual situação de empobrecimento dos pobres, cada vez mais, uma criação de dependência dos pobres do paternalismo do governo, Bolsa Família, por exemplo. Tem 7 milhões de famílias que já estão lá viciadas há mais de 10 anos e não saem. O próprio presidente Lula, sentindo isso, mencionou hoje numa visita que fez a uma montadora automobilística que não pode ter Bolsa Família eternamente. Claro que não. Seria apenas uma emergência. Mas se as pessoas tivessem acesso a um ensino de verdade, o ensino igualaria todo mundo. A formação de profissões, ao estímulo ao trabalho. Porque isso até interessa ao governo. Porque quem trabalha paga imposto. Quem trabalha mais paga mais imposto. Não é? Então o que a gente vê é que uma minoria que está pagando imposto para sustentar uma maioria. Está chegando a esse ponto. Não existe contas que possam aguentar, nem pessoas que possam aguentar isso. Então, eleger 2/3 do Senado, de centro-direita, de uma grande coalizão, com fim de radicalismos dos dois lados, PT não consegue mais sozinho coisa alguma. Muito menos partido como o PSOL, né, partidos de mais à esquerda. Assim como partidos radicais do outro lado também não conseguiriam sozinhos. Eleger 2/3 do Senado, por quê? Para corrigir as falhas do Supremo. O Supremo não tem voto para fazer o que está fazendo. Não pode fazer lei, não pode modificar a Constituição, não pode ter iniciativa de fazer inquérito e processo. Isso é do Ministério Público. Essa é uma tendência que surgiu certa vez, se não me engano, na Alemanha, né, que teve gente que gostou lá no Supremo e resolveu aplicar. Eu estou dizendo isso porque agora o plenário do Supremo disse não. A defesa de um dos réus, lá do caso Felipe Martins, olha, não pode ser o Zanin, que era advogado de Lula, não pode, lá na primeira turma, que é só de 5, não é nem metade do Supremo. Não pode ser o Dino, que odeia Bolsonaro, assim como o Moraes. Não, é o próprio Supremo que decide. Não, pode sim. Nós podemos. Eles se julgam, porque são supremos. E se julgam porque são supremos e não tem ninguém que decida acima deles, o nome disso é absolutismo.
Por isso a necessidade de ter um Senado mais forte, mais independente. A gente vê que não está mais funcionando a harmonia entre poderes. O que a gente vê no noticiário aí é que ministros do Supremo pressionam deputados que assinaram o requerimento de urgência do projeto de anistia. O casal Gleisi e Lindbergh líder e Gleisi ministra da política do governo, dizendo que é um absurdo que deputados aliados ao governo, da base do governo, de partidos que nomeiam ministros em lugar do próprio presidente, terem assinado o pedido de urgência. Sim, e daí? Vão tirar? Porque se tirarem e perderem o apoio desses partidos do chamado Centrão, terão no máximo 25%, no máximo, um cálculo redondo de votos de deputados. Então não pode nem mexer nisso. E para finalizar, uma notícia do Parlamento da Hungria. O Parlamento da Hungria está proibindo parada gay na Hungria e dizendo que, conforme está no Gênesis, macho e fêmea os criou. Não há outro sexo. A ideologia de gênero fala em gênero. Gênero é masculino e feminino da gramática, né? Da biologia é sexo, masculino e feminino. Nasce menino ou nasce menina. E não tem jeito de mudar. Dizem aí que tem um tratamento hormonal, ou não sei mais o que demora 60 anos. Mas as cirurgias, uma loucura. É loucura quando se faz isso com criança e quando se estimula a criança a isso. Por isso, o parlamento húngaro disse também que a proteção à criança é uma questão prioritária do Estado húngaro, da família, das autoridades e dos professores. Porque desrespeitar a criança, sugerindo mudança de sexo, é burrice, é crueldade, é maluquice. E se houver necessidade de tratamento, o tratamento é psicológico. Que muitas vezes, né, as dúvidas são impostas na cabeça. Não existia dúvida, mas impõem dúvidas em cabeças de crianças que ainda não entenderam nada do mundo. Isso é muito cruel. E agora, pessoal, o que precisa acontecer para que nós, brasileiros, viemos acordar de verdade? Será que vivemos mesmo num país livre onde podemos discordar e opinar e denunciar? Ou estamos cada vez mais reféns de um sistema onde quem manda cala e quem fala paga calo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você acha que Moraes passou dos limites? Isso é justiça ou ditadura com nova embalagem? Compartilhe esse vídeo com toda a força antes que a verdade seja apagada de novo. Vamos fazer barulho enquanto ainda podemos falar. E também se inscreva no canal, porque aqui a notícia é bem rápida. Conta tudo junto.